Oi gente, tudo bom? Vocês estão no canal Universo da História, aqui é a Emily. Como vocês podem ver, estamos de forma improvisada por conta da pandemia, né? Falando na pandemia, por favor, se cuidem, lavem as mãos, usem máscara, usem álcool em gel. Por favor, se puderem, não saiam de casa. Saiam de casa quando realmente for necessário. Não ajude ao vírus se alastrar, por favor, certo? Bom, mas hoje eu não vim falar da pandemia, né? Eu vim falar sobre o Brasil holandês. Bom, o Brasil holandês aconteceu na época colonial brasileira. E você sabe por que o Brasil holandês é tão importante, né? Obviamente, eu tenho certeza que vocês não viram na escola, né? Esse período do Brasil, ele é cortado. E aqui eu vou trazer para você o porquê que a Holanda foi um contribuinte muito importante para o Brasil. Bom, primeiro eu tenho que introduzir, né, o porquê que a Holanda chegou ao Brasil, né? Ela tinha uma rixa muito grande com a Espanha, né, comercialmente, territorialmente, e óbvio que ela queria ser muito maior economicamente que a Espanha, né? E ela percebeu que a Espanha estava muito bem aqui com o Brasil, né? Eles tinham um comércio muito importante com o Brasil, principalmente de açúcar, e isso estava ajudando na economia espanhola. Então, óbvio que a Holanda queria um pouquinho disso. E aí que vem a Holanda nos territórios brasileiros, certo? Primeiro, eles tentaram por muitos anos entrar pela Bahia. Só que a Bahia, ela era muito forte, né? Ela tinha o apoio militar da coroa. Então, eles não conseguiram. Todas as tentativas de vir para o Brasil pela Bahia foram fracassadas, né? Elas falharam e enfim. A Holanda já estava até desistindo, né, de vir para o Brasil, quando em 1629 eles recebem, né, um recado de que o Brasil estaria enfraquecido por Pernambuco, né? Pernambuco era um importante polo econômico do açúcar, né? Mas por que então ele estava enfraquecido? Não deveria ser diferente? Bom, Pernambuco estava enfraquecido porque eles não tinham o apoio da colônia, né? Eles não tinham o apoio de Portugal, eles não tinham o apoio da coroa. Então, militarmente, óbvio que eles seriam muito mais fracos que a Bahia. Então, era ali a Holanda entrou em 1630, certo? E fez a colônia holandesa até 1654, né? Bom, mas eu estou aqui para dizer qual foi a contribuição da Holanda para o Brasil, porque eles foram muito importantes para o Brasil, principalmente Maurício de Nassau. Maurício de Nassau era uma importante figura holandesa, né? Ele teve uma ascensão militar e por isso a coroa holandesa falou, bom, então vamos mandar Nassau para o Brasil, né? Ele foi o governador dessa colônia que houve aqui no Brasil, né? De holandeses. E por que Maurício de Nassau é tão importante e por que a gente tem que lembrar que ele existiu aqui no Brasil? Bom, óbvio que eu vou dizer para você que ele não é um herói, certo? Porque a partir do momento que ele veio para cá, ele precisava de apoio. E o apoio que ele precisava era dos senhores de engenho. Então, ele apoiava a escravidão, ok? Ele não era um mocinho bonitinho, né? Nhe. Mas ele foi importante sim para o Brasil. Por quê? Porque ele tinha pensamentos liberais, principalmente em questão religiosa, ok? Quando ele veio para cá, ele impôs, né? Ele disse que aqui na capitania dele, na colônia dele, não haveria imposição religiosa. Cada um poderia seguir a religião que bem entendesse.
E isso foi muito importante, né? Principalmente porque essa liberdade religiosa fez ele ter um apoio diverso, né? Não, óbvio, ele irritou a coroa portuguesa, né? Ele irritou a coroa espanhola, porque ele conseguiu entrar aqui, eles conseguiram entrar aqui, mas eles tinham o apoio da população. E tendo apoio da população, né? Ele tinha uma ascensão muito grande. Com essa liberdade religiosa, né, aqui no Brasil foi feita a primeira sinagoga da América. Olha a importância, os judeus. Sim, os judeus tiveram um apoio muito grande de Nassau, né? Tanto que os judeus ajudavam muito essa colônia a crescer economicamente. Bom, outra importância de Nassau no Brasil foi a construção, né, da primeira pesquisa científica da fauna e flora brasileira. Então, com intelectuais diversos que ele trouxe para o Brasil, ele conseguiu criar essa primeira pesquisa das plantas, dos animais, né, e levar isso ao mundo, né? Dizer aqui, ó, o Brasil tem isso, olha que interessante, né? Então essa primeira pesquisa científica referente à fauna e à flora foram produzidas por Nassau em Pernambuco, né? Demais regiões ali que ele conseguiu conquistar, mas principalmente em Pernambuco. Bom, e outra contribuição de Nassau para o Brasil foi as primeiras pinturas do povo nativo. Olha só, aquelas pinturas coloniais, né, que tem de como era o povo brasileiro, né, nessa época, foram promovidas por Nassau. As obras, elas podem ser encontradas no Instituto Ricardo Brenati, que tem em Recife, né? É um instituto muito bonito, né? Eu tenho muita vontade de ir depois que eu conheci esse lado, né, brasileiro, que é interessante, né? Deveria ser posto nos colégios e em tudo mais. Bom, mas por que essa capitania, essa colônia deu errado, né? Porque, bom, se eles trouxeram tanta ascensão, naturalmente eles deveriam, né, continuar, eles deveriam ter um apoio, né, comercial, tanto do povo, e enfim, né? Mas eles não tiveram porque Nassau foi convocado à Holanda novamente. E quando isso aconteceu, ele colocou pessoas para continuar o trabalho enquanto ele não voltava para o Brasil, né? E essas pessoas acabaram com a capitania holandesa, né? Eles conseguiram que a capitania acabasse. Por quê? Eles resolveram cobrar os impostos atrasados dos senhores de engenho. E aí eles mexeram com quem eles não deviam mexer, né? Eles conseguiram uma revolta. E por meio dessa revolta, outras populações que também estavam sendo, né, reprimidas por Nassau, óbvio, ele fez coisas importantíssimas, vou colocar aqui de novo, mas ele não era uma pessoa totalmente boa, certo? Então ele teve apoio dos senhores de engenho, dos indígenas e dos negros, né? A coroa portuguesa teve apoio desses três povos para derrubar a capitania holandesa. E em 1654, ela se deu fim a essa época, né, da colônia holandesa. Bom, mas ela é muito lembrada em Pernambuco, tá? Referente a tanto ao instituto que eu já mencionei, a questões arquitetônicas, né, a questões culturais. Muita gente acredita que se a Holanda continuasse por lá e as coisas iam ser diferentes, né, do que a colônia portuguesa, né, os portugueses levaram o Brasil, né, muitos acreditam que a Holanda comandando ia ser muito melhor. Claro que isso é um endeusamento referente a coisas, né, cada um tem uma visão,
mas é uma coisa que realmente acontece, né? Existe holandeses que falam que quando vão para Pernambuco, né, pegam um táxi, pegam qualquer coisa, eles sempre ouvem, mesmo morando aqui no Brasil por muito tempo, eles sempre ouvem essa história, né? E eles ouvem por meio dos brasileiros, porque acredite, na Holanda também não é contado que existiu uma colônia aqui no Brasil. As pessoas da Holanda que sabem são estudiosos, historiadores, né? No colégio deles também não é contado, né? E aqui eu trouxe porque eu acho que é uma história que sim, deve ser divulgado, claro, pensando em todas as suas nuances, mas que eu achei muito interessante, porque ele produziu uma cultura espanhola, né? Espanhola não, europeia, claro, né? Uma visão europeia, mas mesmo assim ele produziu uma cultura, né? E eu acho que cultura é muito importante, principalmente nos dias atuais como as coisas estão acontecendo no Brasil, né, em 2020. Bom, então era isso que eu queria trazer hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Cliquem no sininho, cliquem no curtir, sigam o canal, as páginas do canal, tanto no Instagram quanto no Facebook. E lembre-se, até o agora também é história. Tchau, tchau!